Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Nossa live aqui hoje. Deixa eu colocar aqui o assunto. Vou colocar dependência emocional. Opa. Isso. Dependência emocional. Fixar. Pronto. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Nossa live aqui, nessa jornada da autodescoberta. Vamos falar sobre dependência emocional. Boa noite, Isa, João, Edgar, Renata, todos vocês, Cíntia, Cami. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Bom, quero ser muito objetiva com vocês aqui, tá? Vocês não adiantaram a hora? Não, 19 horas, né? Aqui no Brasil, 19 horas, horário de Brasília. Tá? Então vamos lá. O assunto da live de hoje foi escolhido pelas pessoas que estão lá dentro do canal do Telegram, do canal da Liberdade Emocional. Lá no canal do Telegram eu compartilho os resumos de todas as lives. Então, se você não entrou ainda no canal e se você entrar hoje no canal do Telegram, você vai ter acesso a todos os resumos de todas as lives. Foram mais de 21 lives já feitas nesses últimos dias consecutivos. Então, você entrando no canal hoje, você vai ter acesso a todos esses resumos. Tem os áudios exclusivos que eu mando lá. Tem indicação de livro, indicação de filme. Então, o negócio lá é bastante dinâmico. Então, se você não está ainda no canal do Telegram, o link está na minha bio. Entra lá, assim que encerrar a live, entra lá no link e já começa a consumir aqueles conteúdos que estão bastante completos, tá? Bem intensos, bem densos e que vão, com certeza, aí a minha promessa é que se você colocar aquilo tudo ali em prática, você com certeza vai ter alguma descoberta, alguma transformação na sua vida, tá? Então, os temas que eu abordo aqui nas lives são escolhidos por quem está lá no canal do Telegram. Enfim, eles são, vocês, né, que estão dentro do canal, são basicamente a minha base para criar conteúdos. Então, ali eu sei o que realmente vai fazer diferença para vocês e é ali que eu uso como base para criar realmente todos os conteúdos. E o assunto de hoje, que foi votado por vocês, assim como o de ontem, é dependência emocional. Como desapegar, eu usei essa palavra, né? Como desapegar de uma dependência emocional. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje e quero começar, né, claro, falando boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por escolherem estar aqui nessa live. Eu sei que tá acontecendo um monte de lives simultâneas aí e vocês escolheram estar aqui. Então eu agradeço, me sinto muito honrada por isso. E justamente por honrar o horário de vocês, o tempo de vocês, a escolha de vocês por estarem aqui, a minha promessa é que eu vou entregar conteúdo para você que vai fazer muita diferença, que vai fazer uma real diferença na tua vida com relação à dependência emocional, tá? Então, primeiro de tudo, quero trazer para vocês aqui o que eu entendo sobre dependência emocional. E para que eu tenha qualquer nível de conteúdo, qualquer nível de entendimento com relação a esse assunto, foi necessário que eu fosse essa pessoa que era dependente emocional. Então, durante a maior parte da minha vida, eu fui uma pessoa que simplesmente dependia emocionalmente das pessoas. Dependia quando o assunto era relacionamento amoroso, dependia quando o assunto era com relação às minhas amizades, no trabalho. Então, o tempo todo, a minha vida era uma busca por alguém que me fizesse sentir importante, uma busca por alguém que me fizesse sentir amada, pertencente, né? Então, isso é o que eu chamo de dependência emocional. Você cria relações para
que você usa a justificativa de eu tenho essa amizade porque ela me faz me sentir bem, eu fico com essa pessoa porque ele me faz me sentir de tal forma incrível, nossa, ele me dá atenção, nossa, ele me manda mensagem, nossa, ele fala que me ama, nossa, né? Então, essas coisinhas que vão acontecendo vão criando essa justificativa para que a gente se apegue nessas relações, tanto amizade, tanto relacionamento amoroso, tanto no trabalho, tanto com os pais, irmãos, enfim. A dependência emocional, ela está por toda parte. Aqui a gente vai falar de pessoas, porque é o âmbito que eu tenho especialidade. Mas a dependência emocional também é gerada a partir de alimentos, tá? Tem gente que tem dependência emocional por alimentos, açúcar. Em alguns momentos, né, o nosso corpo sente essa necessidade. Então, açúcar. Algumas pessoas criam dependência emocional com relação a produtos químicos, droga, né? É a mesma coisa, a mesma base que está ali criando essa dependência emocional é a mesma para todas as situações. A diferença entre uma pessoa que é viciada em alguma coisa química e uma pessoa que é viciada em uma outra pessoa, ou seja, que é dependente emocional de uma outra pessoa, a diferença é que a sua mente encontrou nesse item uma forma de satisfazer aquela necessidade de se sentir importante, de se sentir amado, pertencente, enfim. Então, a dependência emocional que eu vou falar aqui é de você se sentir dependente de uma pessoa, de uma outra pessoa e principalmente em relacionamentos, ok? Então, bom, primeiro de tudo, não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com você se perceber enquanto você está falando aqui comigo, enquanto você está me ouvindo falar, ou antes disso até você ter se percebido como uma pessoa que é dependente emocional em algumas coisas, principalmente com relação a outros seres humanos, a pessoas, a relacionamento amoroso. Não tem nada de errado com isso. Sabe por quê? Primeiro, todo mundo é. Em alguma instância, em algum momento da vida, todo ser humano se torna dependente emocionalmente de alguma coisa ou alguma pessoa. E eu te falo isso com toda absoluta certeza. Porque se você acha que você não é dependente emocionalmente de alguma coisa, imagina só você ficar sem uma coisa que é muito importante para você. Se você já está acostumado com uma vida que você leva, várias conquistas que você tem, algumas amizades, alguns relacionamentos, imagina você simplesmente tendo que viver sem isso, sem essa pessoa, sem essa questão. Com certeza você vai sentir, no mínimo, um frio na barriga, um medo, uma angústia ou uma ansiedade, no mínimo. Por quê? Porque essa situação, isso que você conquistou, essas pessoas, todas foram criadas tem um fim aí, por conta dessa sua dependência emocional. E eu vou te falar o seguinte. Primeiro, quero saber se está fazendo algum sentido para você falar desse assunto aqui. Se você já se situou no conteúdo, se você já está preparado, se você já se viu em alguma dessas situações, se você é essa pessoa que se percebe dependente emocional de uma pessoa, ou de uma atividade, ou de não sei o que mais, de um alimento, enfim. Sim, ok. Então vamos lá. Primeiro, onde se cria uma dependência emocional? Já que, Camila, ok, você está falando que todo mundo é dependente emocional em algum quesito, já foi em algum âmbito, ok. Então, baseado em que você está falando isso? Primeiro, o que acontece é que... Sim, obrigada. Então, o que acontece é que a gente começa a ser gerado lá na barriga da nossa mãe, né? E existe uma coisa que chama herança epigenética. Então, a gente já vem... Enquanto a gente está sendo gerado, a gente vai trazendo algumas coisas, algumas crenças, alguns padrões do nosso sistema familiar. Então, se o nosso sistema familiar, alguém do nosso sistema familiar sofreu algum trauma, ou crenças, costumes, padrões, comportamentos, tudo isso a gente já veio com um pouquinho disso.
E aí a gente nasce, a gente é gerado na barriga da nossa mãe e a gente nasce e a gente não sabe nenhuma palavra, a gente não entende o mundo, tudo que a gente entende do mundo é através dos nossos sentidos, né? Então, eu sei o que é o amor, não porque o amor, a palavra amor, por causa do significado da palavra amor. Eu não sei o que significa amor, eu não entendo isso. Mas eu sinto no meu corpo um carinho, um aconchego, qualquer coisa do tipo, só que não tem um nome. Imagina, você é uma criança, você não sabe, você simplesmente não tem nenhuma forma de linguagem na sua mente. Então você vai crescendo e você vai aprendendo as palavras, você vai aprendendo que tudo na vida tem uma palavra, são símbolos. E aí você vai entendendo, então quando a pessoa faz tal coisa, significa que ela me ama. Quando a pessoa faz tal coisa, significa que ela tá brava comigo. Quando a pessoa faz tal coisa, quando eu quero alguma coisa e eu faço tal coisa, eu tenho essa resposta, significa que ela me ama, né? Então a gente vai criando vários símbolos, vários sistemas na nossa cabeça para entender o mundo, para criar a nossa visão de mundo, né? Na PNL a gente chama isso de o nosso mapa de mundo. Até que chega algum momento, por volta dos seus 2 e 7 anos de idade, que é quando você entende as palavras, quando você começa a associar as coisas, quando você tem essa base de expectativa gerada, vai acontecer alguma coisa fora do que você espera, fora das suas expectativas, e naquele momento você vai acreditar que aquilo aconteceu porque faltou alguma coisa em você. Então, esse é o momento que a gente precisa focar. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Hoje eu vou contar uma coisa diferente do que na maioria das vezes eu conto, porque tem a ver com dependência emocional. Então, imagina o seguinte, eu tenho 3 anos de idade. Eu tenho uma irmã de 1 ano, que é a Karen, de 1 aninho. Eu tenho na minha cabeça aqui que sempre que eu chamo a minha mãe, ela atende. Sempre que eu preciso da minha mãe, ela está ali, porque minha mãe me ama. É aquilo que eu tenho na minha cabeça, essa é a minha expectativa de que sempre que eu chamar minha mãe, ela vai estar ali. E vivendo nessa expectativa, eu estou entrando no meu quarto que eu divido com a minha irmã, abro a porta, entro lá e falo, mamãe, minha mãe está de costas para mim, de frente para minha irmã no berço. Minha mãe não escuta, né? Simplesmente ela não responde, ela não olha para mim. Naquele momento, o que acontece na minha cabeça é que eu começo a pensar um monte de coisa. Minha mãe não gosta mais de mim, minha mãe agora só gosta da minha irmã, eu não sou prioridade, eu não sou mais importante, ela não me escuta, minha mãe não me ama mais. Então, tudo isso daqui começou a ser criado na minha cabeça a partir do momento que eu chamei minha mãe e ela não escutou. Então, qual é o fato? Eu chamei minha mãe e ela não me escutou. Pronto. A partir desse momento, algo começou a faltar em mim. Imagina isso, você imagina isso acontecendo mesmo? No meu corpo, a minha sensação é de que passou a faltar alguma coisa em mim. Era como se um buraco tivesse sido criado a partir daquele momento. Então, talvez você já tenha se identificado com isso. Uma sensação de que sempre falta alguma coisa. Eu preciso preencher esse vazio, uma sensação de que falta alguma coisa. É desse buraco que eu tô falando. Dessa sensação de que falta alguma coisa que eu tô falando. E veja, isso começa muito cedo. Entre os seus 2 e 7 anos de idade acontece alguma coisa e você passa a acreditar que faltou alguma coisa em você. E é essa falta que começa a gerar a nossa dependência emocional. Tá fazendo sentido? Vocês estão se vendo nessa história? Em algum momento lá no seu passado você se lembra de alguma situação que você não esperava que acontecesse e você ficou muito triste por ter acontecido? Você não esperava. E aí você começa a pensar, nossa, como isso pôde acontecer? Meu Deus, como eu deixei isso acontecer? Como tal pessoa fez uma coisa dessa? Ou, nossa, olha que crueldade, essa pessoa não deveria ter feito isso. Nossa, e se eu fosse diferente, se eu tivesse reagido de tal forma? Então, tudo isso, todas essas histórias, todos esses pensamentos que você tem quando você se lembra de algo parecido com isso, é porque naquele momento foi criado o seu espaço de falta, o seu vazio existencial. Passou a faltar uma parte de você ali.
E veja bem, quando essa falta começa a acontecer, essa sensação de que falta alguma coisa em você, o que acontece é que toda a sua vida vai se tornar uma busca por preencher essa falta. Então você precisa procurar alguém que preencha essa falta, esse vazio. Alguém precisa preencher esse vazio em você. E às vezes você vai encontrar isso nos relacionamentos, às vezes você vai encontrar isso no trabalho, às vezes você vai encontrar isso na comida, às vezes você vai encontrar isso nas amizades, na bebida, nas baladas, em ficar com várias pessoas, né? Então, simplesmente, esse vazio é o que vai determinar todas as suas escolhas a partir daí, todas as suas decisões. Então, tudo o que você fizer, até a roupa que você vai escolher vestir, o estilo que você vai escolher ter de vestir, os seus talentos, as coisas que você gosta, as suas habilidades, os seus hobbies, tudo vai começar a acontecer a partir dessa falta. Porque você vai passar a buscar, durante toda a sua vida, uma estratégia, um meio para preencher esse vazio. É isso que você vai querer fazer. Então é por isso que você precisa descobrir que toda essa necessidade, toda essa busca, sabe? Essa sensação de sempre estar buscando e nunca ser o suficiente, isso começa por causa desse momento, tá? Ponto. Então, isso é a necessidade, isso é a dependência emocional que eu tô falando aqui pra você. E aí, veja bem, como que você cria a dependência emocional em uma pessoa, que é o assunto que a gente tá falando? Imagina que você tava lá com aquele vazio e você tava na vida buscando alguma coisa que, meu Deus, preencha esse vazio. Me faz me sentir importante. Não é possível que o mundo só seja essa coisa ruim. Então eu preciso de alguma coisa, alguma pessoa, alguém que me faça sentir importante, que me faça sentir amada. Então, esse vazio é o que tá ali. E quando você encontra uma pessoa que te faz sentir importante, uma pessoa que te faz sentir amada, aquilo vai ser como se fosse... Vai criar uma relação de vício. Porque é como se a sua mente encontrasse aquilo que estava faltando em você e você não pode mais se desprender disso. Porque aquele vazio machuca, aquele vazio te incomoda, te faz sentir uma dor que nada preenche. Então, quando tua mente encontra uma pessoa para preencher esse buraco, esse vazio, é como se fosse o fim se aquilo acontecesse de novo, se aquela separação acontecesse de novo. Então, por isso que a gente cria dependência emocional. O Tony Robbins tem, para quem não sabe da história, eu fiz um curso com o Anthony Robbins, não sei se vocês conhecem, é o maior coach do mundo. Fiz um curso com ele lá na Califórnia, em San José, na Califórnia, em 2016. E lá eu descobri as 6 necessidades humanas. E depois, na experiência, colocando aquilo em prática na minha própria vida, quando eu descobri que aquela situação lá do meu passado gerou aquele espaço de falta, aquele espaço começou a criar essas dependências, então, essas necessidades. Ou seja, todas as necessidades humanas, as 6 necessidades humanas que são necessidade de controle ou certeza, variedade ou incerteza, sentimento de importância ou significância, amor e conexão, crescimento e contribuição. Essas 6 necessidades humanas são o que fazem com que a gente busque as coisas nos outros. Então, a gente sempre vai estar procurando nas pessoas uma forma de satisfazer essas necessidades. Controle, variedade ou aventura, significância, amor e conexão, crescimento e contribuição. Então, se a gente encontra em uma pessoa um meio para satisfazer 3 necessidades, ou seja, eu tô com essa pessoa, eu me sinto importante, eu me sinto parte de algo maior, eu me sinto conectada a essa família, eu me sinto pertencente porque eu estou namorando, assim como meus amigos, por exemplo, e eu sei que essa pessoa me ama. Então, vamos lá, tenho 3 necessidades humanas e sendo satisfeitas por essa pessoa. O que acontece é que quando a nossa mente encontra algo que satisfaz 3 necessidades humanas, no mínimo, isso se torna um vício.
se torna um vício. Sabe o que é isso? Se torna um vício, você se torna completamente dependente daquela pessoa. E o que vai acontecer é que, como essa relação foi criada a partir de uma necessidade, em algum momento, veja, se eu sou uma pessoa que estou com um buraco em mim, tá faltando alguma coisa em mim, e eu procuro alguém para preencher isso, essa pessoa que eu encontrei também tem um buraco nela que é preenchido com você. Então vocês estão aí, ó. Um entrega o que o outro precisa. Um entrega o que o outro precisa. E a relação vai funcionar. Ok, perfeitamente. Só que em algum momento um dos dois vai parar de entregar. E é aí que começa o problema. Quando um dos dois para de entregar o que era importante para o outro, que preenchia aquele vazio, o que acontece é que vocês vão começar a entrar em atrito na relação. Vai começar a ter briga, vai começar a ter discussão, vai começar a ter agressão e você simplesmente não vai conseguir terminar esse relacionamento porque para sua mente essa é a pessoa, a única pessoa, o único meio de você continuar preenchendo aquele vazio. Então, por mais que essa pessoa te faça mal, muito mal, por um outro lado ela preenche aquele vazio. Ela preenche aquele buraco que você percebia que fazia você se sentir mal, que gerava dor. Então, para você, só de pensar em se separar dessa pessoa, não ver mais essa pessoa, simplesmente ver essa pessoa com outra pessoa, isso vai te gerar uma dor insuportável, porque é como se essa parte de você fosse, mais uma vez, arrancada e você ficasse com aquele vazio de novo. Então, isso é dependência emocional. É por isso que você cria dependência emocional nas pessoas. É por isso que você é viciado ou viciada em continuar com a pessoa que você está. Tá fazendo sentido? Vocês estão se vendo nessa história? Eu vivi todos os meus relacionamentos dessa forma. Todos os relacionamentos amorosos que eu tive até descobrir isso foram dessa forma. Então, eu começava a me apaixonar pela pessoa porque ela começava a me fazer sentir importante, falava que me amava, e me pedia em namoro, achava lindo. Mas daqui a pouco, essa pessoa começava a me trair, ou ficava com outras pessoas, ou começava a me tratar mal. E eu simplesmente não conseguia terminar. Por quê? Porque eu não me via sem aquela pessoa. Aquela pessoa preenchia uma parte de mim. E se eu me desprendesse daquela pessoa, quem eu era? Aquele vazio ia voltar, aquela dor ia voltar. Então eu prefiro ficar assim, desse jeito, me sentindo mal, sabendo que isso está me fazendo mal, do que terminar. É isso. Ponto. Isso é dependência emocional. Todos os meus relacionamentos foram assim. Até eu descobrir isso. Tá? Deixa eu só ler aqui um comentário da Isa. Sim, nós queríamos ir brincar pra rua e a mãe não deixava, dizendo que havia mulheres de saco preto que levavam as meninas. Aos meninos ela deixava ir. Então as meninas não podiam ir pra rua porque passava uma mulher de saco preto que levava as meninas. Então, tá vendo? Quando isso aconteceu, alguma coisa te gerou um estado aí de, meu Deus, e agora? Um estado de alerta, né? Para cada pessoa vai funcionar de uma forma. Alguma coisa vai acontecer. Pode ser uma coisa muito horrível, uma coisa pode ser até um crime, né? Pode ter acontecido alguma coisa que é considerado um crime, mas também pode ter acontecido uma coisa muito simples, como o que aconteceu comigo. Eu tinha 3 anos, chamei minha mãe, ela não respondeu. Pronto, só isso. Toda a minha vida foi criada ali com uma certeza de que eu ia ser trocada, de que eu não era importante, e tudo que eu fiz foi criar relacionamentos exatamente assim. A pessoa me trocava, não me colocava por último lá na lista de prioridades, me fazia me sentir o cocô do cavalo do bandido. Então, era isso. Por quê? Eu tinha certeza que eu ia ser trocada, que eu não sou importante, que as pessoas não me amam. Era isso. Deixa eu ver aqui. Bem assim, total sentido. Meu namorado pediu um tempo, mas às vezes isso me deixa mal. Sim, vai te deixar mal. Por quê? Primeiro, se você tem uma necessidade, né? Se você tem aquele padrão de busca por controle, nesse tempo, você começa a experimentar uma sensação de não estar mais no controle. O que pode acontecer? E se ele se apaixonar por outra pessoa? Meu Deus, eu não vou aguentar ver ele com outra pessoa. Aí você começa... A sua cabeça vai começar a gerar um monte de conversas que vão tirar total o seu poder.
Então, vamos lá. Até agora, vocês falaram que tá fazendo sentido. Então, até agora eu trouxe para vocês o que é dependência emocional, onde ela começa e por quê, né? O que faz a gente continuar se mantendo numa dependência emocional. E claro, eu vou te falar agora o que você vai fazer agora que você já sabe de tudo isso. Então, agora que você sabe como que você criou essa dependência emocional, que todo ser humano tem a dependência emocional em algum âmbito e algum nível da vida, e se não teve, ainda vai ter, né? Se não teve é porque acha que não teve, mas tem, tá? Assim, nenhum ser humano está imune disso. Todo mundo passa por isso. Então, se você considera que você não tem, então para e reflita sobre a sua vida. Uma dica. Então, ok, você já sabe de tudo isso, ok, e agora o que eu faço com isso, né? Como que eu faço com isso, já que eu criei toda essa dependência emocional, eu já sei como que funciona, eu já sei por que eu estou assim, porque eu me sinto assim, eu sei que eu estou viciada nessa pessoa, o que eu faço com isso? É isso que você está se perguntando? Se não, faça suas perguntas para eu tirar as dúvidas aqui, pra gente seguir para essa parte. O que fazer? Então, agora, já que você já identificou que você tem essa dependência emocional, o que fazer, tá? Me falem aí. Já chegaram a se perguntar o que fazer? Como que tá pra vocês? Nossa, tá um calor aqui. Meu Deus. Bom, se vocês não fazerem perguntas, eu vou continuar, ok? Eu sei que tem um delay aí. Eu falo e demora um pouquinho pra chegar aí pra vocês. Como não ser dependente em futuros relacionamentos? Ótimo. Mas ele ainda manda mensagem todo dia e eu não respondo mais. Você acha que tá certo? Vamos lá. Tá. Então vou responder essas perguntas e depois a gente vai direto para o que fazer, né? Foi a pergunta da Viviane, é justamente isso. Como não ser mais dependente em relacionamentos futuros? Vou responder isso, tá? Assim, sim, sempre. O que fazer? Ótimo. Então a gente vai entrar nisso. Antes disso, vou responder a pergunta da Sara, né? Mas ele manda mensagem todo dia e eu não respondo mais. Você acha que tá certo? Bom, sempre que você me perguntar alguma coisa se eu acho que está certo ou se está errado, eu nunca vou te responder se eu acho que está certo ou errado. Porque, primeiro, não existe isso de estar certo ou errado. Se a gente busca estar certo ou estar errado, a gente está buscando satisfazer uma necessidade de controle. Então, o que tem aqui é: isso funciona ou não funciona? Você acha que isso vai gerar o resultado que eu gostaria ou não? Então, por trás da sua pergunta, eu vou te fazer uma outra pergunta. O que você quer nessa relação? Você quer manter o contato, você quer voltar com ele, ou você quer realmente terminar esse relacionamento? Deixa eu ver aqui agora da Andressa. Oi, Dessa. Isso é horrível. Eu tive que centrar mais em mim para as coisas mudarem. Mudar os hábitos, na verdade, aprender a dizer não, eliminar os vícios emocionais. Ótimo, isso aí. Ok, então, enquanto a Sara responde, vamos lá. O que fazer, então, já que agora você identificou que está nesse nível de dependência emocional? Vamos lá. Primeiro, é necessário descobrir onde isso tudo começou, tá? Sara falou, né? Eu gosto dele, mas eu quero que ele venha atrás. Isso tem uma semana. Então você quer que ele venha atrás para satisfazer uma necessidade de quê? O que tá aí atrás? Então, veja as 6 necessidades humanas. Tem controle, variedade, sentimento de importância, significância, amor e conexão, crescimento e contribuição. Alguma dessas necessidades você está buscando satisfazer nessa atitude. Veja, se você faz uma coisa para ter um resultado no final, o que está acontecendo aí é que é um jogo. Então tem um jogo de várias máscaras, várias coisas que estão tampando
tem várias coisas na frente, mas lá no fundo, o que tá é que você quer se sentir importante ou você quer ter o controle da situação. Então, o que eu te sugiro aqui é o seguinte: autenticidade. Autenticidade. Primeiro, eu vou falar pra você o que fazer para romper a dependência emocional. Você vai fazer o que eu vou falar pra você fazer aqui, se você estiver disposto, porque é o que funcionou pra mim. E depois você vai ter uma conversa com ele, que tem relação com o que você vai descobrir fazendo o que eu vou falar pra você fazer aqui, tá? Então, eu não vou te falar uma coisa que você poderia ler em qualquer lugar. O que eu vou falar aqui é algo que vai realmente fazer diferença na tua vida. Então, vai com certeza ter relação com ações e não com ideias, tá? Thalita, eu estava presa em um relacionamento. Para ajudar, ele recaiu nas drogas e mesmo assim foi muito complicado para que eu terminasse com ele. Após a recaída, ele se tornou mentiroso e manipulador. Ótimo. Muito obrigada por compartilhar. Vamos lá. Foi difícil terminar, contudo, hoje essa decisão foi libertadora. Hoje mesmo ele me procurou e eu tive força suficiente para dizer: eu quero seguir minha vida, mereço mais. Uau, que linda! Te reconheço muito por isso, não é fácil, é uma das coisas mais difíceis a se fazer. E eu vou te convidar para o seguinte, Thalita e cada um de vocês aqui. Se você está em um relacionamento desse, que existe essa dependência emocional, terminar esse relacionamento e não fazer nada com relação a isso, a você mesma, a você mesmo, não vai adiantar nada. Pelo contrário, você vai terminar um relacionamento e você vai trocar de pessoa e você vai criar um relacionamento exatamente igual. Exatamente igual. Vai mudar o rosto da pessoa, mas você vai viver a mesma situação. Você vai viver um relacionamento muito parecido. Um pouquinho melhor, talvez, um pouquinho diferente, mas a base, a raiz vai sempre ser a mesma, tá? Porque para você ter criado esse relacionamento, para você ter entrado num relacionamento nesse nível de dependência emocional, você era uma pessoa que criou isso. Se você sair desse relacionamento e continuar sendo essa pessoa, você vai criar mais relacionamentos exatamente iguais. É sempre a gente que cria os nossos relacionamentos. Tudo à nossa volta, cada resultado que a gente tem, nós que criamos. Inconscientemente? Sim, muitas vezes, na maioria das vezes a gente cria isso inconscientemente, mas nós somos responsáveis por isso. Então, a minha sugestão, a minha solicitação para cada um de vocês aqui é que vocês façam o que eu vou recomendar vocês fazerem para romper esse ciclo de dependência emocional, para que você possa simplesmente criar relações saudáveis a partir de uma nova forma de ser, tá? Tudo começa no ser. Imagina, né? Imagina que você tem uma árvore que gera maçã como fruto. Se você quer agora que essa árvore pare de dar maçã e dê laranja, não adianta você arrancar todos os frutos e esperar nascer uma nova laranja. O que você tem que fazer é plantar laranja. Então, se você até agora teve relacionamentos cuja base foi dependência emocional, para que você tenha novos frutos, ou seja, novos relacionamentos, é necessário que você seja uma nova pessoa. Então, para você criar uma nova versão de você, para que você seja uma nova pessoa, é necessário que você descubra quem você tem sido. Quem você foi até hoje? Quem você era? O que está por trás de quem você era? Por que você faz o que você faz? Por que você entrou nesse relacionamento exatamente como você entrou? Então é isso que você precisa descobrir. A minha solicitação para você é que você vá em direção a isso, tá? Então eu vou responder aqui mais 2 perguntas e eu já vou começar a falar o que a gente tem que fazer, como romper esse ciclo da dependência emocional, tá? Então, mesmo superando o vício, se afastando da pessoa que o relacionamento tinha muita dependência emocional, é natural ainda, depois de anos, lembrar da pessoa com carinho, sentir até amor? Na verdade, o que significa amor? O que é amar? Sentir carinho por uma pessoa, não sentir nenhuma saudade, como se tivesse alguma coisa faltando, isso é estar em plenitude como ser humano. Eu sinto carinho por todas as pessoas que passam na minha vida, e é um carinho muito real, assim, é autêntico. Eu amo cada pessoa que passa pela minha vida, eu olho
nos olhos de uma pessoa, de um mendigo. Esses dias, inclusive, eu tava passando aqui, tava indo no shopping almoçar, e tinha um moço, eu vi ele comendo, ele tava levando aquele carrinho de papelão, e eu vi ele comendo, no meio daquela sujeira, um macarrão dentro de um potinho de sorvete. Aí eu parei lá, eu falei, oi, tudo bem? Aí ele, oi, tudo bem? Eu falei, como é seu nome? Ele, Antônio. Aí eu falei, Antônio, você tá comendo, esse macarrão tá frio, né? Aí eu olhei nos olhos dele assim, era uma pessoa que é um ser humano, gente, como qualquer outro ser humano, e eu pude sentir amor por aquela pessoa. Eu perguntei pra ele se ele gostaria de comer uma comida quentinha, que tava ali, tem um restaurante aqui, uma comida caseira bem boa. Perguntei pra ele se ele queria comer ali, se ele queria sentar pra comer comigo. Ele não aceitou meu convite de almoçar comigo. Mas eu fiz isso não porque eu queria me sentir importante ou fazer caridade ou qualquer coisa, porque simplesmente eu sinto um carinho por aquela pessoa, ele é um ser humano, eu amo aquela pessoa. E eu nem sei nada da vida dele, mas eu sou capaz de sentir amor por essa pessoa. Então, sim. Que mais? Acho que sentir carinho, amor, significa que você teve momentos positivos apesar do vício. E acho que isso pode ser lembrado, sim, faz parte da sua história de vida. Sim! Eu amo todas as pessoas que passaram pela minha vida, cada uma das pessoas que passaram pela minha vida, independente se a minha experiência com essa pessoa gerou dor ou crescimento, ou amor, ou qualquer coisa, ela foi necessária para que eu estivesse aqui hoje. Então eu sou grata, sim, eu sou capaz de amar cada uma das pessoas que passaram por mim. Lembrar com carinho, sim, de cada uma das coisas, mesmo das coisas que me geraram muita dor. Tá? Porque foi através dessa experiência que eu pude curar alguma coisa em mim, trabalhar em mim, me descobrir como ser humano e criar uma nova versão de mim possível e que pudesse, inclusive, todas as experiências que eu tive e eu consegui lidar, consegui transformar, hoje servem para que eu seja acesso para quem já passou por isso, também possa passar, acesso para que as pessoas também possam passar por isso. Eu sou muito dependente da aprovação das pessoas até para fazer amizades. Gostaria de ser mais leve, ser autêntica e não me importar com quem não gosta de mim. A Dila, ótimo. Então vamos lá. É sobre isso que a gente está falando aqui, tá? Então se você já identificou que você é uma pessoa que criava relações com base na dependência emocional, o que vai acontecer... Oi, saudade! Então, o que vai acontecer agora é o seguinte, eu vou te falar o que você vai fazer para romper esse ciclo, tá? Primeira coisa, lembra que quando eu tava falando da minha dependência emocional, eu compartilhei com vocês o momento que foi criada a dependência? Foi lá, quando eu tinha 3 anos de idade, eu tava entrando no quarto, eu chamei minha mãe e ela não respondeu. Então, aquele fato, que a única coisa que aconteceu foi isso, eu entrei no quarto, chamei minha mãe, ela não respondeu e pronto, esse foi o fato. Qualquer outra coisa além disso, fui eu que inventei. Então, minha mãe não gosta mais de mim, eu não sou mais prioridade, minha mãe não me ama, eu não sou mais importante, minha irmã é melhor do que eu, a minha mãe gosta mais da minha irmã do que eu, e nananã. Então, tudo isso, todas essas historinhas foi o que criou a minha dependência emocional. Então, a partir dali, eu comecei a criar relações, amizades, desenvolver meus talentos, inclusive de liderança, porque eu não queria precisar de ninguém. Por quê? Se eu não preciso de ninguém, se eu sou líder, vou lá e faço, eu não corro o risco de ninguém me deixar como última opção, tá? Então, por isso que eu vou ganhar tudo que eu for fazer, eu vou ser melhor em tudo que eu for fazer, era só uma estratégia para eu evitar ser trocado, ok? Então, veja, tudo começa aí. Então, o que você tem que fazer, o seu primeiro passo para romper esse ciclo de relacionamentos com dependência emocional é primeiro você saber onde isso começou. Se você não descobre onde isso começou, você fica cegas. Você tá ali pensando que é uma coisa, porque essa pessoa foi assim. Mas quem sabe? Eu já sei como ser melhor, como ser um pouquinho diferente, o que fazer para isso não acontecer de novo. Eu sei que eu tenho que me amar mais, eu sei que eu tenho que me colocar como prioridade na minha vida. Tudo isso você sabe por quê? Você já ouviu um monte de gente falando isso pra você. Só que não vai adiantar. Não vai adiantar você saber o que você tem que fazer. Não vai adiantar.
Se adiantasse alguma coisa, você não ia ter vivido isso agora. Porque você já sabia que você tem que se amar em primeiro lugar, você já sabia que você não pode permitir que as pessoas te tratem dessa forma, você já sabia que você não nasceu para sofrer, tudo isso você já sabia. Seus amigos já te deram esse conselho, você já procurou na internet, já viu vídeo que fala isso. Não adianta você saber isso. Se adiantasse saber as coisas, todo mundo seria magro, todo mundo teria um corpo atlético, todo mundo seriam pessoas plenas na vida, nunca levariam nada pro lado pessoal, porque saber não adianta. Preciso muito deixar essa dependência emocional. Ótimo, Kel. Maravilhoso. Primeiro, você está reconhecendo que você tem. Isso é o primeiro passo. Enquanto você não reconhece, você continua lá criando relacionamentos amorosos assim, que geram dependência emocional. E você tá lá, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada na vida? O que tem de errado comigo? Como pode? Por que toda vez eu me relaciono com pessoa desse jeito? Enquanto você não descobre que você está criando, que você tem essa dependência emocional, você não tem o que fazer. Você simplesmente está condenada a ser e viver isso a vida inteira. Então, você descobre, e o próximo passo é você descobrir onde isso começou. E a minha dica é o seguinte, aconteceu alguma coisa antes dos seus 7 anos de idade. Foi mais ou menos entre os seus 2 e 7 anos. Quando você começou a falar, quando você começou a descobrir o significado das palavras, quando você começou a gerar capacidade de interpretar as situações, foi nesse momento que você criou essa dependência emocional. Então, alguma coisa aconteceu. Entre os seus 2 e 7 anos, mais ou menos, aconteceu de uma forma que você não esperava e a partir dali você criou uma percepção de que faltou alguma coisa em você e essa sensação de falta gerou a sua dependência emocional. Então a primeira coisa é você descobrir onde isso começou, tá? Preciso muito deixar. Um dos truques é treinar o desapego. Sim. Você estava perfeita na sua colocação até que parou para responder e aí desfocou. Tá, vamos lá. Então vamos voltar pro foco. Que parte que você acha que eu parei de falar? Me fala que a gente volta aqui. Sou super dependente, qualquer mudança da parte da outra pessoa eu já me sinto mal. Então, vamos lá. Tudo isso a gente já sabe. Vocês estão trazendo à tona que vocês têm essa dependência emocional e esse é o primeiro passo. Eu sou dependente emocional. Próximo passo, descobrir onde isso começou, tá? O que aconteceu lá, antes dos seus 7 anos de idade, de uma forma que você não esperava. Então, você era uma criança livre, você era uma criança autêntica, para você o mundo sempre ia funcionar daquela mesma forma sempre, até que aconteceu alguma coisa e você passou a acreditar que faltou alguma coisa em você. Sim, ótimo, obrigada, Aline. Então, saber não é o suficiente. É simplesmente isso. Então, saber que você precisa se valorizar, que você precisa se amar em primeiro lugar, que você é importante, sim, que você tem que se amar do jeito que você é, que você... Enfim, saber não vai fazer diferença nenhuma, porque se fizesse diferença, todo mundo seria pleno emocionalmente, todo mundo seria aquela pessoa que leva amor para os outros, que trata todo mundo bem, todo mundo teria relacionamentos perfeitos, todo mundo teria uma vida perfeita, porque todo mundo sabe como ter uma vida perfeita. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício físico, todo mundo sabe que tem que se alimentar bem, todo mundo sabe que tem que se amar em primeiro lugar, se cuidar. Mas por que as pessoas não fazem? Porque saber não faz a mínima diferença. Você precisa descobrir o que está te impedindo de fazer o que você sabe que você deveria estar fazendo. Ponto. E é esse ponto. O que aconteceu lá, antes dos seus 7 anos? O que aconteceu que fez com que você acreditasse que faltava alguma coisa em você, que tinha algum problema com você e que a partir dali você começou a criar essa dependência emocional? O que aconteceu? Você precisa descobrir a raiz. Enquanto você não descobre onde isso começou,
fica muito difícil, sabe por quê? Imagina que assim, eu tô lá, vivendo a minha vida, tô criando vários relacionamentos com base, né, na dependência emocional. Eu crio relacionamentos que eu sou traída, que a pessoa me trata mal, me coloca lá na última coisa da lista de prioridades da vida dela. Tô nesse nível de relacionamento. Quando a pessoa... Isso quando eu namoro. Se eu não tô namorando, eu fico uma pessoa, me apaixono por essa pessoa, e essa pessoa fica me enrolando na minha cabeça, né? Eu fico com ela fica me enrolando, aí passa 1, 2, 3, 4 meses, não vira um relacionamento, daqui a pouco ela some, depois de uma semana aparece namorando com outro. Era isso que acontecia na minha vida. A minha vida amorosa era isso, basicamente isso. Ou seja, tudo que acontecia era para eu estar certa de que eu vou ser trocada, não sou prioridade, não sou importante. Então, a primeira coisa a se fazer é você descobrir onde isso começou. Porque se você descobre, imagina, eu tô naquela vida, e aí eu descubro que tudo isso começou a acontecer simplesmente porque eu tava entrando no meu quarto, eu chamei minha mãe e minha mãe não respondeu. Gente, pelo amor de Deus, quando você descobre que era só por causa disso, praticamente você vai ter a oportunidade de, no mínimo, rir da tua cara. Você vai falar assim, era só por causa disso? Toda a minha vida eu fiquei criando isso tudo, eu acreditava que eu não era o suficiente, que eu nunca ia ser boa o bastante, que eu não era prioridade, que eu sempre ia ser trocada. Tudo isso por causa disso? Então, assim, ó, se eu conversar com você aqui, eu posso chamar qualquer uma de vocês que estão aqui pra gente conversar, fazer uma interação aqui. E eu posso, na conversa, posso saber o que aconteceu. Só que não adianta eu te falar. Não adianta eu te falar, ó, aconteceu alguma coisa ali na tua infância e alguma coisa parecida com você é feia ou você é esquisita. E por causa disso, você começou a criar uma obsessão por ter beleza. Então você começou a colocar um monte de coisa, vários apetrechos na sua vida, buscar a beleza perfeita. Eu posso te falar isso, mas não vai fazer diferença. Você precisa viver. Você precisa descobrir, passar pela experiência. E muitas vezes, eu sei por conta da minha experiência. Eu sei o que está acontecendo na vida de vocês. Por conta da minha experiência. Quando você fala o que você está vivendo hoje, eu já venho aqui. Aconteceu isso, alguma coisa parecida com isso. É simples, só que não adianta eu te falar isso. Você precisa descobrir onde isso começou. Em que momento isso começou. Alguma coisa aconteceu lá entre os seus 2 e 7 anos de idade. Você esperava que acontecesse uma coisa, aconteceu outra completamente diferente. A partir daquele momento, você passou a acreditar que faltou alguma coisa em você para que aquilo tivesse acontecido. E a partir dessa falta, dessa sensação de falta, você criou dependência emocional. Ou seja, você passou a buscar nas pessoas o que para elas preencherem o que faltava em você. Ponto. Isso é dependência emocional. E você precisa descobrir a raiz. Onde começou? Porque quando você descobre onde começou, você vai ganhar o poder de escolher se isso ainda faz sentido. Você vai falar assim, ok, então foi por causa disso, todas essas histórias começaram a acontecer, isso é verdadeiro ou falso? É uma pergunta simples que eu até coloquei no meu caderno, tem um caderno aqui que eu chamo de Caderno da Autodescoberta. Eu escrevi isso lá. Falei, tá, então eu tenho uma certeza aqui, uma sensação de que eu sempre vou ser trocada. Descobri a raiz? Descobri. Agora, essa certeza de que eu sempre vou ser traída ou trocada, é verdadeira ou falsa? Eu escrevi falso. E parece uma coisa simples, e é simples. Só que isso, sabe o que acontece quando você descobre isso? Toda aquela certeza que você tinha é desmoronada, é destruída. Tudo que você acreditava na vida passa a desaparecer ali. Tudo é desconstruído. É praticamente uma desconstrução. Tudo que você foi até então é simplesmente desconstruído quando você descobre a raiz. Então, é isso que você deve fazer, descobrir a raiz. Depois que você descobre a raiz, se pergunta se aquilo é verdadeiro ou falso. Vai ser falso, te garanto. Se você descobrir a raiz, você achar que não é falso, me chama que eu vou te conduzir para você descobrir, porque sempre é falso. Falso, ok. Quando você descobre que é falso, adivinha o que acontece? Adivinha o que acontece? Você tem um espaço
Imagina que você tem um terreno e está construindo um prédio aí, arranha-céu, de 50 andares. Tudo que você está construído nesse prédio. Aí você descobre que tudo isso não passava de uma historinha que você inventou. O que acontece? Todo esse prédio inteiro cai por terra. É desconstruído. E o que acontece é que aquele terreno gigante que você tinha ali, com algo construído, agora não tem mais nada, porque foi desconstruído. Você vai limpar tudo aquilo, aquele terreno fica vazio. E quando o terreno está vazio, adivinha? Você pode criar, construir qualquer coisa. E olha que incrível! Você pode construir o que você escolhe. Você vai ter a liberdade de escolher. E essa escolha vai ser tão livre que você não vai ter assim, isso não deu certo, então vou fazer isso. Não é uma estratégia, é uma escolha livre. Então, você vai perceber que você não vai buscar no seu passado, isso já deu certo? Isso funcionaria? Isso me ajudaria a evitar que aquilo acontecesse? Você não vai ter mais nada para usar como referência, porque o seu terreno não vai ter mais nada. Você vai poder criar qualquer coisa. Então, no meu processo, quando eu passei por essas etapas, quando não tinha mais nada no meu terreno ali, usando a metáfora, eu criei a possibilidade de ser amor incondicional e me relacionar com quem fosse também amor incondicional e que tivesse posicionado por mim e pela minha vida, assim como eu estaria por ele e pela vida dele. Quando eu criei isso, eu criei e construí aquele castelo ali, naquele terreno vazio, no outro dia eu estava vivendo um relacionamento, no outro dia mesmo, quem me conhece sabe, Nath tá aqui, Tomás tá aqui, todo mundo sabe. No outro dia eu estava viajando lá para uma cidade, 700 quilômetros da minha casa, para começar um relacionamento com a pessoa que eu escolhi para ser o homem da minha vida. Isso foi em novembro de 2018. Em janeiro de 2019, eu passei o mês inteiro em Curitiba com ele, morava em São Paulo. Em março eu me mudei para Curitiba, março de 2019. No dia do meu aniversário do ano passado, ele me pediu em casamento e esse ano, em novembro, eu vou me casar. Então, veja o poder que existe quando você constrói alguma coisa no nada. Quando você descobre onde começou. O que mantinha aquela construção feita ali? O que mantinha todos os relacionamentos que você tinha sendo a base com dependência emocional? Que era aquilo? Você precisa descobrir onde isso começou. Qual foi a base que você usou para construir tudo isso? Depois que você descobre, você ganha o poder de destruir tudo isso. Limpar o terreno e criar qualquer coisa. Ok? Então, é assim que funciona. Assim que funciona. É simples, não é fácil, mas é simples. Eu demorei anos para fazer isso. Descobrindo, me observando, me descobrindo. Mas deu certo só para você. Não, não deu certo só para mim. Durante esses anos aí no meu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho com autoconhecimento. Eu desenvolvi um método chamado Método Liberdade Emocional. E eu ajudo as pessoas justamente a passarem por processos que eu já passei. Tudo que deu certo para mim, eu aplico. Então, eu tenho mentoria, que eu ajudo as pessoas nesse quesito. Principalmente, a maior busca hoje nos meus atendimentos é para relacionamento amoroso. Eu atendo bastante gente com essa questão em relacionamento amoroso, principalmente dependência emocional. E outras questões, mas principalmente dependência emocional. Então, se você for no meu feed, tem um depoimento da Andressa, da Dessa. De depoimento em vídeo mesmo, só tenho dela, mas eu tenho várias outras mensagens. Dá certo, gente. É só você fazer isso. Descobre a raiz. Onde isso começou? Agora que você reconheceu que você tem essa dependência emocional, é uma coisa que você pode lidar, é uma coisa que você pode escolher fazer ou não alguma coisa por isso. Então, agora que você descobriu, vai buscar a raiz. E como que você pode buscar a raiz? A minha forma de fazer isso, cada pessoa tem uma forma. A minha forma de fazer isso e a forma com que eu conduzo os meus clientes, as pessoas que se relacionam comigo, me pedem ajuda com relação a isso, é fazendo a sessão de hipnose. Olha lá.
Juju, e como eu descubro? São os primeiros pensamentos ruins que pensamos entre essa idade? Na verdade, não. Pode não ser exatamente nesses primeiros pensamentos ruins. Isso pode ser uma pista. A forma mais certeira que eu conheço é através da hipnose. E essa semana eu abri vaga do meu processo de hipnose. Eu abri 5 vagas para hipnose comigo, individual, online. Tá? 100% do meu atendimento é online. Então, eu abri 5 vagas, só que já foram preenchidas 4 vagas. Então, eu tenho uma vaga para esse processo essa sessão de hipnose. Dura em média 1h30 e eu vou te conduzir para o exato momento. O que aconteceu? Você vai viver aquele momento, você vai estar lá. Você vai passar por essa experiência, você vai estar lá, você vai olhar e você vai descobrir, nossa, era tudo por causa disso. Além disso, eu vou te ajudar a descobrir qual foi a parte de você que começou a faltar ali. Porque normalmente a gente cria uma sensação de que faltou uma parte específica da gente. Então, pra mim, quando eu fui descobrir isso, faltou uma parte que pra mim, representava amor próprio. Para algumas pessoas é segurança, para algumas pessoas é confiança, para algumas pessoas é paz, para algumas pessoas é plenitude. Então, para cada pessoa, isso é muito particular. Então, eu vou te conduzir para descobrir qual foi a parte de você que passou a faltar a partir daquele momento. E eu chamo essa técnica de técnica integra. A gente vai passar por lá, a gente vai viver lá. E quando você descobrir qual foi a parte que faltou, a gente vai reintegrar. Então, eu vou fazer você se sentir uma pessoa completa. Realmente, não te falta nada. E essa sensação de plenitude, sendo uma pessoa completa, é o que vai fazer com que você possa criar relações com outras pessoas que também são completas, tá? Então, se vocês aqui têm interesse em fazer a sessão de hipnose comigo da técnica Integra, manda uma mensagem aqui no meu inbox pra gente agendar, tá bom? Eu tenho uma vaga nessa condição especial que eu dei de 30% de desconto nessa semana. Eu quero, mas na hora certa, né, Camila? Sim, Isa, meu amor. A gente já tá a sua vaga já tá guardada, fica calma, em paz. Na hora certa a gente vai conseguir fazer, tá bom? Bom, que mais? Mais alguma pergunta, gente? Eu pude trazer com clareza aqui pra vocês? Qual o valor? Ana, o valor da sessão normal, fora desse período, é R$ 597. Mas agora está por R$ 397. Vai acabar a live em 2 minutos. Então agora está por R$ 397, parcelado em até 4 vezes sem juros ou 350 à vista, tá? Sim! Gente, eu esclareci pra vocês. Eu quero saber se o conteúdo que eu trouxe pra vocês fez diferença, foi de valor. Você pode descobrir alguma coisa sobre você, você pode se observar, você pode trazer um novo olhar sobre o que é a dependência emocional. Quero saber se sim, se não. E quero convidar vocês, se vocês não recomendo... Se vocês não estão ainda no canal do Telegram, no canal da Liberdade Emocional, o canal é gratuito, gente. Então, assim que encerrar essa live, clica no botão lá da minha bio, vai pro canal do Telegram, porque lá eu coloco o resumo de todas as lives, tá bom? Então, você vai ter acesso a mais de 21 conteúdos gratuitos lá. Também mando áudio gratuito, coisas exclusivas para quem tá lá. Além de quem tá lá é quem escolhe os conteúdos que eu vou liberar aqui. Então, vamos fazer parte lá, tá bom? Sim, foi muito legal, obrigada, faço mais lives assim. Yes! Ó, amanhã, eu fico muito feliz, gente, de poder ajudar vocês com algo que fez diferença pra mim. Então, tenho 37 segundos pra terminar essa live, então vou ser muito objetiva. Eu quero agora simplesmente agradecer vocês, cada um de vocês que esteve aqui. O nome do canal é Liberdade Emocional. Mas vai na minha bio, Thalita, porque tem um link. Tem um link lá, clica no link porque vai ter um botão do canal do Telegram, tá? Então faz isso.
Então, muito obrigada a cada um de vocês por estarem aqui. A live vai ficar disponível durante 24 horas. Se fez diferença para sua vida, encaminha para a maior quantidade de pessoas possível. Me ajuda a levar essa mensagem para a maior quantidade de pessoas possível. E é isso, gente. Beijo no coração.